Isso. Aprendendo os nomes, né? Danilo, me diga uma coisa, você teve uma produção de um Lego de 1.800 peças retratando os protestos, né, em Fortaleza. Tivemos até matéria contigo aqui no tribunaldoceará.com.br, feita pelo jornalista Rafael Luiz Azevedo, e ele diz aqui um jeito diferente de discutir a onda de protestos em Fortaleza. Você fez a montagem de Lego, tirou fotos e acabou se transformando aí numa fotonovela. Me diga uma coisa, como é que foi essa inspiração? Que você achou que unir o lúdico do Lego com a realidade difícil dos protestos era uma boa alternativa? Uhum. Bom, se for perguntar sobre a inspiração, em termos de... falando de forma bem retroativa, né, desde os 8, 6 anos, né, eu brinco com pecinhas de montar. A questão é que, né, junto com essa familiarização já com o Lego, né, essa empatia que eu tinha com o tipo de brinquedo e, claro, realmente sentindo na pele mesmo, participando dos protestos, indo com uma certa frequência para o Ocupa Cocó, né, mas para conversar também com os manifestantes que estavam lá acampados. Então veio essa brincadeira, né, mas foi uma brincadeira que eu digo assim porque a história era mostrar só para os amigos. Né, por isso que eu chamei brincadeira, porque claro que tinha um tom de crítica, né, não era uma mera coisa ingênua. Montei e botei só recluso aos amigos no Facebook. Aí foi uma amiga, até a Nara Marques, chegou para mim e botou por inbox, dizendo, cara, bota para público, que permite compartilhamentos. Só que eu tornei público, mas ciente que não ia ter essa onda de compartilhamentos. Quando eu botei público, em 2 horas, né, não só vi uma série de compartilhamentos, como o repórter do Tribuna, né, no caso, já veio falando, cara, ficou viral, né? A fotonovela realmente caiu na graça, né, dos internautas, né, dos usuários da rede social. E me causou uma surpresa, até porque eu não trabalhei com conteúdos muito assim. A criticidade não foi tão forte, né, já se tratando, né, de uma fotonovela em tom de sátira, né, porque é uma sátira, para provocar a discussão, né, é para atiçar os ânimos mesmo, dos dois movimentos, né, dos simpatizantes dos Black Blocs, que eu não falo simpatizante, mas eu falo assim, pessoas que conseguem compreender o lado desses jovens, né, que não estão apenas depredando, eles têm outra questão que querem, né, expressar, mas não conseguem via mídia formal, né, toda aquela questão. E o lado do pessoal do Fortaleza Apavorada, né, conversei até com elas autorizaram até a falar o nome delas aqui, Lara Pinheiro e Mariana Posse, dando um grande abraço para elas. Era uma das 4 primeiras organizadoras do Fortaleza Apavorada, entrou em contato comigo, um papo muito amigável na rede social, e questionando isso, sim, de forma muito educada e muito agradável. Danilo, você não acha que encaixota-se em estereótipos a fotonovela? Eu disse, claro, né? Mas não dá para falar numa fotonovela de Lego, principalmente, né? Que tem peças limitadas, tempo limitado. Sem movimento ainda. Sem movimento, né? Então, e minha profissão não é essa, quer dizer, isso é um hobby. Então, assim, fica complicado trabalhar um tema na forma mais complexa, né? Embora, aí eu digo para elas, embora eu estive nesses movimentos, né? Conversei com pessoas do Fortaleza Apavorada e, claro, construí essas peças, essas animações, mas com o máximo de preocupação em rebater ou até mesmo baixar a cabeça diante de críticas, né, dessas questões, né? É um assunto, claro, que é polêmico, né? Danilo, foram quantas fotos? 135 na triagem, né? Na verdade chegou a 400 e alguma coisa, né? Aí elas todas retratam o quê? Eu estava olhando aqui algumas, tem cenas de agência bancárias, né? Carros virados, locais incendiados, depredados. Todos retratam realmente esse cenário ou teve outros cenários inusitados que também nós vimos durante o protesto? Cenários mais, está dizendo assim, mais corriqueiros no protesto, é isso? Sim. Trabalhei... Não, a gente trabalhou mais com coisas mais colocadas pela, digamos assim, no protesto, né? Enfim, é como diz, a agência bancária, virar carros, essas coisinhas que ligam mais ao senso comum do que se imagina de protesto, né? É como se fazer qualquer, digamos, fazer uma animação que tenha identificação com o grande público, né? Mas a ideia era realmente trabalhar, eu acho assim, eu não sei se é isso, eu não queria construir estereótipos, eu quero, na verdade, desconstruir visões, que foi isso que foi colocado, né? O político, tem a classe política, tem a classe média alta, tem os black blocs, né? Tem a grande mídia,
né? E todo um jogo de interesses conflitantes. Os aí, estudantes, né? tem os estudantes. Os estudantes, tem os jovens, isso. Tem as pessoas que não estão Tem nem as aí. autoridades, a polícia. O Ocupa Cocó, tem os vereador, o deputado, essa questão toda, né? Tem o empreiteiro. E o né? pessoal que também não está nem aí, que Isso. ignora, que fica, que droga isso aí, só atrapalha. Porque tem também, né? Tem para todos os alienados. Tem, é um direito da pessoa. Exatamente. Né? Se alienado, se coloca como alienado. Eu acho bem bacana. A gente vai fazer um intervalo aqui, Danilo, mas a gente volta para continuar batendo papo aqui sobre o Lego, né, sobre a fotonovela e, claro, sobre sociologia. Eu queria, depois do intervalo, entender quais foram os seus critérios. Eu entendi quando você disse aí que foi algo para discutir, não foi um caso crítico, mas também não foi algo tão profundo como poderia ser. Você poderia ter durado 2 anos fazendo o negócio, né? Mas mesmo assim foi bom porque colocou uma discussão em pauta, né? E, como você mesmo falou, você construiu o Lego para desconstruir estereótipos. Acho que essa é a grande... E criou outras discussões. Inclusive se ele faz bem o Lego ou não. 5h18, a gente volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. O melhor para o seu... Tanto protestos de Fortaleza. Danilo, você chegou a participar, né? Você falou pra gente, você participou dos protestos, né? Sim. E você notou, agora eu estou te perguntando como sociólogo e não como, né, artista de Lego. Você notou que existia uma identidade, um pensamento comum, ou era alguma coisa muito espaçada, muita gente ali sem saber o que estava fazendo, ou existia realmente uma consciência política forte nos movimentos? Você insistiu só no começo e depois... Depende até dos protestos. O que estava em foco até nessa questão, claro que a gente unificou. Por exemplo, os protestos em massa, os que tomaram o país, principalmente aqui em Fortaleza, não tinham identidade única. Todo mundo até não é novidade nenhuma quanto a isso, né? Havia uma espécie de movimento para a direita, havia uma espécie de movimento para a esquerda, haviam os leigos que estavam mais preocupados em botar fotos no Instagram, né? Para posarem como, né, a versão repaginada do Fora Collor, né? E haviam também aquelas, enfim, diversos, os mais entusiasmados com a parte agressiva do movimento, de avançar, de ser uma questão mais militarizada, né? Outros querendo mais a questão pacífica, né, das mensagens de paz, né, de comunhão, outros mais ligados a ideais nacionalistas, né? Outros mais ligados para ideais anarquistas. Então haviam diferentes facções, diferentes grupos, né? Agora o Ocupa Cocó, ele teve uma coerência e ele teve uma coesão ao longo do tempo. Foi esse movimento até que eu parei para admirar, porque eu disse, eu prefiro movimentos em qualidade do que quantidade. De que sentido? Poucos integrantes, mais antenados com as questões. Por exemplo, no Ocupa Cocó não havia só, como o pessoal, até o Ciro fez já uma piada de mau gosto, mas com aquela questão do bicho grilo, do riponga, né? Ou chamavam até maconheiros. Não, tinham arquitetos. Né? A parte de arquitetura e urbanismo da UFC caiu de cabeça, se identificou muito com a questão. Biólogos, né? Pessoas na parte de direito ambiental, né? Da área da sociologia, né? Muitos estudantes e muitos jovens, né? Então a força da questão da mobilidade urbana tomou mais voz no Ocupa Cocó do que propriamente no movimento do Viaduto Sim, que teve um camarada, não sei o nome dele agora, mas o documentário dele está no YouTube, entrevistou o pessoal do Viaduto Sim sobre 2 perguntinhas. Como era o projeto do viaduto e o que era mobilidade urbana. E ele chegou, ligou a câmera, né, gravando, e pediu o que é, qual o projeto do viaduto. E ninguém soube responder. Então o que acontece? Quem estava realmente antenado, ciente, né, quanto à causa pela qual lutava, era realmente o pessoal do Ocupa Cocó. E me fez trazer essa simpatia. Né, porque a gente sabe que as redes sociais estão sendo a nossa maior força, né, para multiplicar isso, né? Não é à toa que depois desses grandes protestos do país, daquele do Dia da Independência, né, que foi meio uma farsa, uma manipulação, até porque as pautas do protesto do Dia da Independência, o maior protesto da história do Brasil, né, as pautas vinham totalmente criminalizando o PT, como se a corrupção brotasse apenas agora, nesses últimos anos, né? Então ficou uma questão muito de contra os impostos, sabe, contra a corrupção, né, e vinha contra os mensaleiros. Só que se quiser contra, na verdade não é contra os impostos, é pela aplicação correta dos impostos. Quando você diz que é contra os impostos, para baixar os impostos, você mentaliza então de onde vai, para onde vai. Se esse dinheiro não vai ter agora para investir em serviços básicos públicos, então eles lutam pelo quê? Então as pautas estavam totalmente contraditórias.
sabe? E essa observação, essa falta de unidade, talvez, Danilo, e aí também você pode falar como sociólogo, tem muito a ver, talvez, com o pouco hábito do brasileiro. O brasileiro sempre foi resignado, né, assim, nos últimos anos, né? Sim. Não sempre. A gente teve movimentos brasileiros importantes, algumas tentativas de revolução, mas a gente vê que nos últimos, depois do protesto contra o Collor, ali aquele movimento dos caras pintados já era uma novidade depois da época da ditadura, né? Que a coisa foi quase sumindo o protesto popular. Teve o Direta Já, mas eram coisas tão pontuais, né, que a gente lembra perfeitamente. Mas desde do Direta Já e depois pelo impeachment do Collor, que acabou nem sendo impeachment porque ele renunciou antes, ele renunciou, né? Porque muita gente fala, o Collor teve impeachment, mas ele não aconteceu um impeachment, ele renunciou. Ele teve um pedido, mas ele nem ficou para ver, ele renunciou. Então, de lá para cá, quem foi para a rua, tinha gente mais velha, até tem uma foto que ficou famosíssima no Brasil inteiro, de um ex-juiz aqui cearense, com o rosto grudado no escudo do PM, aquela foto rodou o mundo. Foi, né, rodou o mundo inteiro. Né? Foi até capa de jornais ingleses até. Mas você acha que... Você também tem os seus alunos ali, conversa com muita gente, outros professores. Existe uma falta de hábito das pessoas por isso essa confusão, cada um ia pra rua falando uma coisa e ninguém entendia nada. Na verdade, eu prefiro dizer o seguinte, o famoso ação e reação. De que sentido? Na ditadura militar, tínhamos manifestantes contra, né, o poder militar, os militares. Né? Na época das diretas já, também havia, né, a censura da imprensa, né, e os militares. No Fora Collor, havia também uma manipulação da grande mídia e alguns políticos e também os manifestantes nas ruas. E não podia fugir à regra atualmente também. Temos setores contrários, né? Sempre, na verdade, é um conflito de interesses. Né? Há pouca maturidade, sim, até porque é imperdoável um jovem hoje, tendo acesso a vários meios de comunicação, se deixar influenciar por essa questão da parada do 7 de setembro. Porque se eles pedem mais educação e mais saúde, tem lá na pauta, e ao mesmo tempo pede redução dos impostos, é inviável imaginar como o governo vai se investir em educação pública, né, isentando a população de impostos. Né? Então vai ser o quê? Privatização e terceirização dos serviços. Então, como é que um jovem escolarizado e com faculdade, né, se deixa levar por essa questão? Né? Por um lado, eu acho que não é tanto a questão da falta de prática, é um analfabetismo político mesmo. A falta de interesse, tanto que ficou, né? Discutir política em mesa de bar é chato. Então, política, religião e futebol ninguém se discute. Né? Então, essa história tomou mesmo uma voz entre os jovens. Né? Mas a questão é que sempre hoje está mais sofisticado o serviço de, eu não chamo nem de inteligência, mas chamo de serviço de distorção das informações. A rede social possibilitou agora uma enxurrada, né, de mensagens, de bandeiras, não é isso? Por exemplo, teve um segundo protesto aqui que saiu da Praça Portugal, foi a coisa mais curiosa que eu vi. Por quê? Eu estava nesse protesto. Como é que ficou? Saiu da Praça Portugal, passou pela Assembleia e continuou rumo ao Mausoléu Castelo Branco, ao Palácio do Governo. Desculpa, exatamente. Os movimentos sindicais, né, e alguns movimentos sociais, com bandeira, né, tudo, com lutas, certo? Algumas questões mais sindicais, mais de movimentos sociais, estavam na frente, com as bandeiras e tudo, aquela questão bem, né, como manda o figurino, né, rumo ao Sim de ônibus. Por quê? Ficou aquela ideia, o MPL, Movimento Passe Livre, vamos ser fiéis, leais à causa, mobilidade urbana, transporte público gratuito ou preço baixo. Então começaram a marchar. Os jovens lá atrás, que estavam afim de pedir pro pessoal para piscar a luz do prédio, cantando rimas, cantando Eu Sou Brasileiro, com muito orgulho, com amor, esses versos mais, né, de bordões, né, e, enfim, frases feitas, estavam lá atrás. Fim das contas, os jovens queriam ir para o Palácio do Governo. O que acontece? Eles começaram a marchar, subindo a avenida rumo a Barão de Stuart, e o pessoal mais articulado estava indo ao Sim de ônibus. Criou uma cisão do movimento. Só que chegou um ponto que a maioria, que eram jovens desinformados politicamente, marcharam, não deram a menor bola, não havia uma liderança lá. Não era que não havia um megafone, não havia uma liderança para dizer, me respeitem, me escutem, eu sei o que eu faço. Né? E detalhe, não aceitavam partidos políticos. Então como é que não aceitam partidos políticos e como é que querem ter liderança?
né? Então não é alguém que vai montar um Lego, não é alguém que vai, enfim, não é um popstar da TV aberta que vai comandar um protesto. Então começaram a marchar. Ficou ao ponto que as lideranças, eu digo sindicais, movimentos sociais, resolveram dar o passo atrás e acabaram tendo que seguir os jovens desinformados na frente agora, né? Que a situação se inverteu rumo ao passo para não perder força. Para não perder força. Só que ficaram os jovens na frente, gritando frases totalmente desencontradas, e o pessoal com as bandeiras, as faixas, sabe? O pessoal lá com as camisas vermelhas, essas coisas, atrás, né? Agora fazendo quase, não é mais um porta-estandarte, agora era mais na retaguarda mesmo da passeata. E foi uma situação muito sintomática. Né? Foi logo no segundo protesto, não foi o terceiro, foi logo depois da Copa das Confederações, né? O grande protesto de 50 mil pessoas, que uns alegam até que deram 80. Foi logo o segundo, mostrando assim que não é que ele desandou. Aqui em Fortaleza, na verdade, nem sequer existiu essa coesão. Então, por isso que o Ocupa Cocó e o movimento contra o aquário do CID foram os dois movimentos que teve o Ocupa Aquário também, os mais interessantes. A pauta de reivindicação, né, toda já... Com uma pauta direta, né? Exatamente. Uma pauta, independente da discussão, se é quem está certo, quem está errado, pelo menos era uma coisa que se abria claramente, existia um antagonismo ali, né? Não, era muito claro. Era nas muito matérias, claro. tipo, até assim, não vamos entrar em discussão do que é dessa parte da mídia, mas o que a gente pegava, até a parte bruta, a gente não sabia, porque realmente não existiam as lideranças, mas ao mesmo tempo apareciam ali 5, 7 divergindo, entendeu? Então você, poxa vida, realmente não querem liderança e aparecem os líderes, não querem partidos políticos e ao mesmo tempo querem ser liderados, realmente ficava confuso. 5h34, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais entrevista e mais informação. Tribuna Band News. Tanto protestos de Fortaleza. Danilo, você chegou a participar, né? Você falou pra gente, você participou dos protestos, sim, né? Sim. E você notou, agora eu estou te perguntando como sociólogo e não como, né, artista de Lego. Você notou que existia uma identidade, um pensamento comum, ou era alguma coisa muito espaçada, muita gente ali sem saber o que estava fazendo, ou existia realmente uma consciência política forte nos movimentos? Você existiu só no começo e depois... Depende até dos protestos. O que estava em foco até nessa questão, claro que a gente unificou. Por exemplo, os protestos em massa, os que tomaram o país, principalmente aqui em Fortaleza, não tinham identidade única. Todo mundo até não é novidade nenhuma quanto a isso, né? Havia uma espécie de movimento para a direita, havia uma espécie de movimento para a esquerda, haviam os leigos que estavam mais preocupados em botar fotos no Instagram, né? Para posarem como, né, a versão repaginada do Fora Collor, né? E haviam também aquelas, enfim, diversos, os mais entusiasmados com a parte agressiva do movimento, de avançar, de ser uma questão mais militarizada, né? Outros querendo mais a questão pacífica, né, das mensagens de paz, né, de comunhão, outros mais ligados a ideais nacionalistas, né? Outros mais ligados para ideais anarquistas. Então haviam diferentes facções, diferentes grupos, né? Agora o Ocupa Cocó, ele teve uma coerência e ele teve uma coesão ao longo do tempo. Foi esse movimento até que eu parei para admirar, porque eu disse, eu prefiro movimentos em qualidade do que quantidade. De que sentido? Poucos integrantes, mais antenados com as questões. Por exemplo, no Ocupa Cocó não havia só, como o pessoal, até o Ciro fez já uma piada de mau gosto, mas com aquela questão do bicho grilo, do riponga, né? Ou chamavam até maconheiros. Não, tinham arquitetos. Né? A parte de arquitetura e urbanismo da UFC caiu de cabeça, se identificou muito com a questão. Biólogos, né? Pessoas na parte de direito ambiental, né? Da área da sociologia, né? Muitos estudantes e muitos jovens, né? Então a força da questão da mobilidade urbana tomou mais voz no Ocupa Cocó do que propriamente no movimento do Viaduto Sim, que teve um camarada, não sei o nome dele agora, mas o documentário dele está no YouTube, entrevistou o pessoal do Viaduto Sim sobre duas perguntinhas. Como era o projeto do viaduto e o que era mobilidade urbana. E ele chegou, ligou a câmera, né, gravando, e pediu o que é, qual o projeto do viaduto. E ninguém soube responder. Então o que acontece? Quem estava realmente antenado, ciente, né, quanto à causa pela qual lutava, era realmente o pessoal do Ocupa Cocó. E me fez trazer essa simpatia. Né, porque a gente sabe que as redes sociais estão sendo a nossa maior força, né, para multiplicar isso, né? Não é à toa que depois desses grandes protestos do país, daquele do Dia da Independência,
né, que foi meio uma farsa, uma manipulação, até porque as pautas do protesto do Dia da Independência, o maior protesto da história do Brasil, né, as pautas vinham totalmente criminalizando o PT, como se a corrupção brotasse apenas agora, nesses últimos anos, né? Então ficou uma questão muito de contra os impostos, sabe, contra a corrupção, né, e vinha contra os mensaleiros. Só que se quiser contra, na verdade não é contra os impostos, é pela aplicação correta dos impostos. Quando você diz que é contra os impostos, para baixar os impostos, você mentaliza então de onde vai, para onde vai. Se esse dinheiro não vai ter agora para investir em serviços básicos públicos, então eles lutam pelo quê? Então as pautas estavam totalmente contraditórias. Sabe? E essa observação, essa falta de unidade, talvez, Danilo, e aí também você pode falar como sociólogo, tem muito a ver, talvez, com o pouco hábito do brasileiro. O brasileiro sempre foi resignado, né, assim, nos últimos anos, né? Sim. Não sempre. A gente teve movimentos brasileiros importantes, algumas tentativas de revolução, mas a gente vê que nos últimos, depois do protesto contra o Collor, ali, aquele movimento dos caras pintados já era uma novidade depois da época da ditadura, né? Que a coisa foi quase sumindo o protesto popular. Teve o Direta Já, mas eram coisas tão pontuais, né, que a gente lembra perfeitamente. Mas desde do Direta Já e depois pelo impeachment do Collor, que acabou nem sendo impeachment porque ele renunciou antes, ele renunciou, né? Porque muita gente fala, o Collor teve impeachment, mas ele não aconteceu um impeachment, ele renunciou. Ele teve um pedido, mas ele nem ficou para ver, ele renunciou. Então, de lá para cá, quem foi para a rua, tinha gente mais velha, até tem uma foto que ficou famosíssima no Brasil inteiro, de um ex-juiz aqui cearense, com o rosto grudado no escudo do PM, aquela foto rodou o mundo. Não foi, né? Rodou o mundo inteiro. Né? Foi até capa de jornais ingleses até. Mas você acha que... Você também tem os seus alunos ali, conversa com muita gente, outros professores. Existe uma falta de hábito das pessoas por isso essa confusão, cada um ia pra rua falando uma coisa e ninguém entendia nada. Na verdade eu prefiro dizer o seguinte, o famoso ação e reação. De que sentido? Na ditadura militar, tínhamos manifestantes contra, né, o poder militar, os militares, né? Na época das diretas já também havia, né, a censura da imprensa, né, e os militares. No Fora Collor havia também uma manipulação da grande mídia e alguns políticos e também os manifestantes nas ruas. E não podia fugir à regra atualmente também. Temos setores contrários, né? Sempre, na verdade, é um conflito de interesses. Né? Há pouca maturidade, sim, até porque é imperdoável um jovem hoje, tendo acesso a vários meios de comunicação, se deixar influenciar por essa questão da parada do 7 de setembro. Porque se eles pedem mais educação e mais saúde, tem lá na pauta, e ao mesmo tempo pede redução dos impostos, é inviável imaginar como o governo vai se investir em educação pública, né, isentando a população de impostos. Né? Então vai ser o quê? Privatização e terceirização dos serviços. Então, como é que um jovem escolarizado e com faculdade, né, se deixa levar por essa questão? Né? Por um lado, eu acho que não é tanto a questão da falta de prática, é um analfabetismo político mesmo. A falta de interesse, tanto que ficou, né? Discutir política em mesa de bar é chato. Então, política, religião e futebol ninguém se discute. Né? Então, essa história tomou mesmo uma voz entre os jovens. Né? Mas a questão é que sempre hoje está mais sofisticado o serviço de, eu não chamo nem de inteligência, mas chamo de serviço de distorção das informações. A rede social possibilitou agora uma enxurrada, né, de mensagens, de bandeiras, não é isso? Por exemplo, teve um segundo protesto aqui que saiu da Praça Portugal, foi a coisa mais curiosa que eu vi. Por quê? Eu estava nesse protesto. Como é que ficou? Saiu da Praça Portugal, passou pela Assembleia e continuou rumo ao Mausoléu Castelo Branco, ao Palácio do Governo. Desculpa, exatamente. Os movimentos sindicais, né, e alguns movimentos sociais, com bandeira, né, tudo, com lutas, certo? Algumas questões mais sindicais, mais de movimentos sociais, estavam na frente, com as bandeiras e tudo, aquela questão bem, né, como manda o figurino, né, rumo ao Sim de ônibus. Por quê? Ficou aquela ideia, o MPL, Movimento Passe Livre, vamos ser fiéis, leais à causa, mobilidade urbana, transporte público gratuito ou preço baixo. Então começaram a marchar. Os jovens lá atrás, que estavam afim de pedir pro pessoal para piscar a luz do prédio, cantando rimas, cantando Eu Sou Brasileiro, com muito orgulho, com pouco amor.
Essas versos mais, né, de bordões, né, e, enfim, frases feitas, estavam atrás. Fim das contas, os jovens queriam ir para o Palácio do Governo. O que acontece? Eles começaram a marchar, subindo a avenida rumo a Barão de Stuart, e o pessoal mais articulado estava indo ao Sim de ônibus. Criou uma cisão do movimento. Só que chegou um ponto que a maioria, que eram jovens desinformados politicamente, marcharam, não deram a menor bola, não havia uma liderança lá. Não era que não havia um megafone, não havia uma liderança para dizer, me respeitem, me escutem, eu sei o que eu faço. Né? E detalhe, não aceitavam partidos políticos. Então como é que não aceitam partidos políticos e como é que querem ter liderança? Né? Então não é alguém que vai montar um Lego, não é alguém que vai, enfim, não é um popstar da TV aberta que vai comandar um protesto. Então começaram a marchar. Ficou ao ponto que as lideranças, eu digo sindicais, movimentos sociais, resolveram dar o passo atrás e acabaram tendo que seguir os jovens desinformados na frente agora, né? Que a situação se inverteu rumo ao passo. Para não perder força. Ao palácio, para não perder força. Só que ficaram os jovens na frente, gritando frases totalmente desencontradas, e o pessoal com as bandeiras, as faixas, sabe? O pessoal lá com as camisas vermelhas, essas coisas, atrás, né? Agora fazendo quase, não é mais um porta-estandarte, agora era mais na retaguarda mesmo da passeata. E foi uma situação muito sintomática. Né? Foi logo no segundo protesto, não foi o terceiro, foi logo depois da Copa das Confederações, né? O grande protesto de 50 mil pessoas, que uns alegam até que deram 80. Foi logo o segundo, mostrando assim que não é que ele desandou. Aqui em Fortaleza, na verdade, nem sequer existiu essa coesão. Então, por isso que o Ocupa Cocó e o movimento contra o aquário do CID foram os dois movimentos que teve o Ocupa Aquário também, os mais interessantes. A pauta de reivindicação, né, toda já... Com uma pauta direta, né? Exatamente. Uma pauta, independente da discussão, se é quem está certo, quem está errado, pelo menos era uma coisa que se abria claramente, existia um antagonismo ali, né? Não, era muito claro. Era nas muito matérias, claro. tipo, até assim, não vamos entrar em discussão do que é dessa parte da mídia, mas o que a gente pegava, até a parte bruta, a gente não sabia, porque realmente não existiam as lideranças, mas ao mesmo tempo apareciam ali 5, 7 divergindo, entendeu? Então você, poxa vida, realmente não querem liderança e aparecem os líderes, não querem partidos políticos e ao mesmo tempo querem ser liderados, realmente ficava confuso. 5h34, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais entrevista e mais informação. Tribuna Band News. Convidado embora, eu preciso perguntar para ele sobre o Lego. É muito caro o Lego, para quem não conhece? Sim, claro. Hoje pelo Mercado Livre você consegue de uma forma mais acessível. Aí né, você compra peças soltas, é isso? Não, vem o kit com várias peças, né? Depende do kit, 300, 900, 2.000 peças até, né? A questão é que pelo Mercado Livre você compra, como disse, um pouco mais barato. Nas lojas aqui, a questão é a carga tributária em cima, porque o produto é importado, né? Não tem empresa sediada no Brasil, né? Então é da Dinamarca o Lego. Então por isso que vem realmente o custo muito alto, né? Lá no país de origem, não. O Lego, como aqui tem o troco, sei lá, o pão é em piper, lá deve ser em pecinhas, né? Lá é muita brincadeira. Pois é, seria engraçado se eu morasse por lá. Mas foi isso. Mas aí a sua... Aí quem quiser acessar a sua foto com essa representação do Lego, qual que é o teu Facebook? Tá lá ainda? Tá lá na parte de álbuns, tá aberto, tá público. Danilo Pinheiro, né? Só isso? Danilo Pinheiro? Só isso. Danilo Pinheiro, né? Dá pra achar lá. Tem, não sei se encontra fácil, Fortaleza, Danilo Pinheiro Fortaleza, né? A Dani procurou, foi pelo Facebook? Não, no Google, se você colocar fotonovela Lego Fortaleza, já aparece já aparece a notícia do Tribuna, então. Pronto. Não. Aí você vai em imagem, já tem várias fotos. Uau, legal, pronto. Ficou agora, melhor. Graziane, eu queria só voltar um pouquinho em relação ao protesto, porque nós temos protestos próximo ano já marcados. Tá né? Então, assim, a sua visão, até como sociólogo, vai ser uma coisa mais organizada ou não, entendeu? É só realmente ainda no clamor aqui dos restos de 2013, vai ganhar novamente aquele pulso em 2014. Qual a sua visão, Danilo, sobre toda essa organização? Dá para ser assim ou não? É coisa de momento? Pela Copa do Mundo a situação vai estar um pouco mais inflamável, de certa forma, né? Mas o que vai acontecer, arriscando aqui um palpite, é assim, não há uma perspectiva boa quando a gente fala da quinta cidade mais desigual do mundo, né? Fortaleza ganhou esse título, né? Perdemos apenas para 3 cidades da África do Sul, né? Então em quarto vem Goiânia, quinta Fortaleza.
e um levantamento estatístico de credibilidade. Então, nós temos uma cidade desigual. Não se pode esperar violenta e desigual, né? Também a 37ª, ou foi a 17ª mais violenta do mundo. Numa cidade violenta e desigual, não se pode esperar nada demais em cima de protestos. Os protestos são o quê? O reflexo da sociedade. Assim como é o trânsito, assim como é a mídia, assim como é a classe política que nos representa, né? Dos protestos também são a mesma coisa. A elitização do protesto, como Fortaleza Apavorada, que é como disse, com algumas pessoas que eu conversei, né? Não era para ser assim. Realmente não foi idealizado assim. Não estou aqui maldizendo os organizadores, mas a repercussão foi distorcida. Conversando no Facebook com algumas pessoas que abriram páginas para convite do Fortaleza Apavorada, era essa história. Mais polícia nas ruas e proteção no meu bairro, pro meu itinerário, o meu direito de ir e vir, o meu carro, igual o pessoal do Viaduto Sim, né? É o trajeto do meu local para o Iguatemi, é a minha mobilidade, né? É sempre a questão do eu, né? O eu e o meu bairro. Inclusive um artigo de um professor, até citei. Eu não vou arriscar agora o nome dele, nem a área, para não correr o risco de falhar. Mas ele dizia, os movimentos são feitos para o quê? Eu protesto em favor do meu bairro. O Bom Jardim, que se vire com o protesto deles. Eles queriam setorializar os protestos como se a questão da demanda por drogas no Meireles não tivesse o abastecimento direto do Bom Jardim e fundamentasse, inclusive, o tráfico no Bom Jardim. Correlacionado. E a concentração de riqueza na capital. Então, o fato da aldeota Dionísio Torres tem sim impacto no cinturão de pobreza no redor de Fortaleza, né? Então, é essa questão que a gente coloca. Uma cidade de concentração de riquezas e com violência, a banalização da violência, traz uns protestos à cara de Fortaleza. Sem memória, né? Sem a ideia da memória, eu digo assim, jovens saberem da história dos movimentos, né? Nós não podemos ver um prédio em pé, um prédio antigo em pé, uma árvore, queremos botar abaixo. Isso acontece muito na tolerância da cidade com relação à dizimação do cocó, né? Com relação ao patrimônio histórico totalmente já descaracterizado ou destruído. E mesma coisa, a história dos movimentos, a história política, o engajamento, a ocupação do espaço público, né? Nós não temos essas questões. Temos o quê? Privatização dos espaços, setorialização de interesses, divisão bem estratificada de classes, né? E por essa razão que a gente coloca, os black blocs acabam sendo criminalizados além da conta e o Fortaleza Apavorada acaba sendo elitizado também além da conta, né? Então é uma cidade regrada por extremos. Esse é que é o problema, né? Aqui a linha mediana é muito difícil. Então né? haja Lego pro próximo ano, né, Danilo? Isso. Já vai importando aí. 5h43, obrigado, viu, Danilo? Boa sorte aí. Tá de férias, né? A Unifor tá de férias já? Entrando um pouco em recesso agora. Avisando até que estou estudando com um psiquiatra da Unicamp, um professor grande, camarada, que eu tenho muita estima por ele. Ele até autorizou dar essa coisa. A gente já está pensando em fazer uma fotonovela sobre a política de combate às drogas e suas polêmicas ligadas. Legalização, descriminalização, a disseminação do crack, toda essa questão. A gente já está começando o roteiro, mas não avisando agora, não tem data, né? Não é como coming soon, né? Coming soon, acho que é em inglês, alguma coisa assim, do em breve, né? Nos cinemas, não trailer. Mas eu quero dizer, pelo menos, que a gente vai começar a montar uma fotonovela bem mais agora, mais aprofundada. Ele vai ser um dos roteiristas e revisores, eu também vou elaborar o roteiro inicial, croquis, e agora vai vir uma sequência de quadros para polêmica sobre drogas. Tá bom, obrigado, Danilo. A gente faz o intervalo e volta já para encerrar essa primeira parte do Edição da Noite. Tribuna Band News FM Fortaleza.